Bom dia, eu sou a Isabelle e esse é mais um Falando de Coisas Boas. Nessa quarta-feira, eu queria conversar um pouquinho com vocês e que a gente refletisse juntos ainda sobre aquela famosa frase da sua mãe. Já levou o casaquinho? Então, pensando nessa situação, às vezes quando alguém, nesse caso, a nossa mãe, solicita algo como leva o guarda-chuva e você olha lá fora e não tem previsão de chuva, ou leva o casaco e não está frio, você pode até pensar, mas qual é a lógica? Não vai fazer frio, não vai chover. Mas lembra aquilo que a gente conversou sobre as mães terem uma sabedoria especial vinda do Senhor? Então, se nesse dia você não levar o guarda-chuva, podem acontecer duas situações. Se chover, ou você obedeceu e você está preparado, ou você vai pensar, meu Deus, por que eu não trouxe o guarda-chuva? Então, que nós possamos refletir juntos nessa manhã sobre o cuidado do Senhor ao pedir de nós obediência. O Salmo 139, no versículo 5, ele diz: Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. E o versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Na nossa caminhada com Deus, nós nos deparamos com momentos assim. Nós nos questionamos e nós buscamos entender o porquê de algumas situações, quando tudo que Deus quer de nós é obediência. Esse salmo que nós acabamos de ler, ele fala sobre como o Senhor ele nos cerca e ele nos conhece. E que esse conhecimento ele é tão maravilhoso que nós não podemos compreender. Em certos momentos da nossa caminhada cristã, basta a nossa fé em aceitar que Deus sabe o porquê. E isso deve ser o suficiente para nós. Talvez o Senhor esteja pedindo algo de você que você não compreende. Mas, Senhor, por quê? E talvez você não tenha uma resposta. Em muitos momentos a gente fica procurando os motivos, quando tudo que Deus quer de nós é testar a nossa fé. A nossa fé, ela agrada a Deus. E se nós não tivermos momentos para exercitar a nossa fé, então nós não estamos amadurecendo na nossa caminhada. Vamos, por exemplo, olhar para a vida de Noé. Quando Deus pede para que ele construa uma arca, é muito provável que nunca antes havia chovido. Então, para as pessoas, era loucura, era ilógico. Mas Noé, ele não fica questionando, mas Senhor, por quê? Mas por que o Senhor está pedindo isso de mim? Noé, ele obedece. E o que era loucura, quando acontece, Noé estava preparado. Então, ele não busca tentar compreender, ele obedece, porque isso é suficiente. Saber que Deus sabe o porquê é suficiente. Talvez não seja o tempo para compreender. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, os discípulos não entendem. E eles se questionam, por que ele está fazendo isso? E Jesus responde em João 13:7, o que eu faço não sabes tu agora, mas depois vocês saberão. Então talvez apenas não seja o momento certo para a gente compreender o porquê de algumas situações. Olhando para um outro personagem bíblico, Jó, quando ele se depara com diversas provações e ele se questiona assim, ele questiona Deus, ele tenta compreender, mas ele não tem as respostas que ele gostaria. O que ele recebe é uma revelação mais profunda de quem Deus é. Deus fala sobre a sua soberania para Jó, e isso basta. Jó, ele não deixa de questionar porque ele compreendeu o porquê. Ele deixa de questionar porque ele compreendeu que Deus sabe, e isso é suficiente. Então, se nós buscamos explicações demais, nós estamos deixando de lado essa oportunidade de exercitar nossa fé. Quanto mais racionalidade, menos fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te convido hoje a confiar mais ao invés de tentar compreender ou encontrar a lógica de certas situações. Confiar nas palavras de Salmo 139, que diz que Deus sabe, e confiar de que isso é o suficiente. Eu te vejo sexta-feira.